Dantes, passando então para a nossa próxima aula, nós vamos ver então um tópico muito importante para que nós possamos avançar na compreensão de leitura de textos em outras línguas. E aqui nós falamos de uma das maiores barreiras, que é justamente quando a gente interage com um texto em língua estrangeira, como nós vamos encontrar muitas palavras que nós não conhecemos e com as quais nós não temos familiaridade. Isso nos leva a fazer uma leitura muito travada, muito lenta e não muito proveitosa. Então, como nós podemos aprimorar esse processo de leitura? Através da inferência contextual. E o que é inferência? Bom, uma inferência é uma conclusão à qual você chega partindo das evidências disponíveis, né? Quando você, mesmo que você não tenha todas as informações disponíveis, você pega o que você já tem ali de informação, vai juntando e então faz uma dedução com base nas informações que você possui. Esse é o mesmo processo, por exemplo, que é feito para solucionar a maioria dos crimes, né? A grande maioria dos crimes não tem uma gravação do crime sendo cometido naquele momento. Então, o que é que os investigadores fazem? Desistem porque não tem imagens do ato do crime? Claro que não. Eles vão atrás das pistas, dos indícios, das evidências na cena do crime, fora da cena do crime. E aí, então, com base nessas evidências, eles vão chegar às conclusões sobre o que aconteceu, de fato. E a parte do contextual tem a ver justamente com o contexto no qual as evidências estão inseridas. Trazendo para o nosso universo aqui da leitura de textos, nós vamos ver uma palavra desconhecida e vamos, então, observar o contexto no qual essa palavra está inserida ali dentro da frase, dentro do parágrafo, dentro do texto como um todo, e então nós vamos tentar deduzir o significado dessa palavra sem precisar ficar recorrendo o tempo todo ao dicionário. Essa é uma situação que a gente enfrenta muito na nossa língua. Com certeza, sempre que a gente está lendo textos em português, de vez em quando a gente se depara com uma palavra que a gente não conhece. Digamos, por exemplo, que você está lendo um texto em português e tem uma frase que diz lá, precisamos entrar no âmago da questão. Âmago não é uma palavra tão conhecida, tão comum, né? Então, a princípio, ela causa estranheza, você não sabe o que ela significa. Você tem, então, duas opções. Você pode correr para o dicionário, pegar e olhar aqui. Ah, âmago significa isso aqui. Mas isso não é muito eficiente. O que é mais eficiente? É você observar toda a frase na qual a palavra está inserida, o parágrafo no qual a palavra está inserida, o texto, como essa palavra se relaciona com o restante do texto também. E aí, então, você vai tentar deduzir o significado da palavra. E se você fizer isso, pode até demorar um pouquinho, né? Mais do que o que demoraria para você simplesmente olhar no dicionário, mas aí você vai aprender o significado daquela palavra. Né? Você vai dizer, opa, âmago quer dizer núcleo, fundamento, base, né? Aprendendo dessa maneira, né? Se você aprende o significado de uma palavra através desse processo de inferência, de dedução, suas chances de guardar essa informação na memória são muito maiores. Se você só olhar no dicionário, você vai lembrar ali naquele momento. Mas dali a algum tempo você simplesmente esquece, né? É meio como se o seu cérebro pensasse, não, eu não preciso guardar essa informação porque tem um livro bem ali que tem. Quando você faz um esforço intelectual, quando você cria todo um raciocínio para deduzir o significado de uma palavra, as chances dessa palavra realmente ficar retida na sua memória são muito maiores. São muito maiores por quê? Porque você fez todo um esforço intelectual. Quando você vê aquela palavra de novo, o seu cérebro vai recordar de todo o processo que você fez para lembrar daquela palavra. Então, a chance dessa palavra ser incorporada ao seu vocabulário
é muito maior. Então, é dessa forma que se dá o processo de inferência. Vamos ver como funciona na prática? Nós temos aqui um diálogo curto. Nesse diálogo, nós substituímos uma palavra por uma palavra inventada. Essa palavra xadis. Essa é uma palavra inventada, tá? Ela está substituindo uma palavra que é bastante conhecida. Vamos ver então se nós conseguimos inferir através do contexto qual é o significado, qual é a palavra que está se escondendo aqui por trás. São duas pessoas conversando. Pessoa C diz: te enviei um xadis ontem à noite. Você já deu uma olhada? A outra pessoa responde: não, ainda não abri nenhum xadis desde ontem à noite. Meu computador está com vírus e minha conexão está péssima. Qual é o conteúdo? São informações sobre a nossa próxima reunião e um anexo contendo uma mensagem belíssima sobre amizade. Vou ver se abro lá no escritório. Eu acho que a minha caixa de mensagens está cheia. Qual é a palavra misteriosa aqui? Bom, vamos então buscar as pistas no contexto. Esse xadis é uma coisa, ó, te enviei, é uma coisa que as pessoas mandam umas para as outras. Aí ele diz aqui, não, ainda não abri nenhum. Então, xadis é uma coisa que alguém envia para alguém, né? Ou seja, tem um emissor e um receptor, e o receptor vai abrir. Então, aqui já dá para a gente inferir o quê? Se trata de algum tipo de mensagem, né? Uma mensagem é justamente uma informação que é enviada de uma pessoa para outra, de um emissor para um receptor. O emissor envia e o receptor recebe e vai abrir para ver o conteúdo da mensagem. Então, esse xadis aqui já é algum tipo de mensagem. Veja que a gente não sabe ainda exatamente o que é, mas nós já sabemos que se trata de algum tipo de mensagem. Meu computador está com vírus e a minha conexão está péssima. Então, temos mais uma informação. Xadis é um tipo de mensagem que é enviada através de computadores e através da internet. Né? Porque mensagem poderia ser o quê? Poderia ser um telegrama, poderia ser uma carta, poderia ser um fax, poderia ser um telefone, poderia ser uma mensagem de texto, né? SMS. Mas aqui já temos uma informação mais específica. É um tipo de mensagem que é enviada pela internet. Olha só, já temos mais uma informação. Mas então, em todo esse raciocínio, nós chegamos à conclusão de que xadis é e-mail. Né? Palavras como enviar, abrir, computador, conexão, anexo, mensagem, caixa de mensagem. Tudo isso, todo esse contexto no qual a palavra estava inserida, nos deu as informações que nós precisávamos para descobrir o significado dessa palavra misteriosa. Agora vamos ver o mesmo processo em um texto de língua inglesa. É a mesma coisa. Nós substituímos uma palavra real por uma palavra inventada, que é essa palavra zip aqui. Se precisarem, dê aí uma pausa na tela ou vejam o PDF desse material que foi enviado para vocês. Dê então uma olhada antes de passar o slide, né, antes de passar o vídeo. Né? Pausem o vídeo, dê aí uma olhada, ou aqui mesmo na tela, ou no material, no PDF, e tentem descobrir o significado dessa palavra. Vamos tentar então aqui, ó. Essa coisa aqui, ela se tornou popular depois da Segunda Guerra Mundial. Fez uma diferença nas nossas vidas. Aqui, ó, partes remotas do mundo. Fotografias. Nós temos aqui algumas pistas, né? Então, depois de fazer aí a leitura, né, aplicando as técnicas, lembrem-se, né, aplicando as técnicas do skimming, do scanning, marcas tipográficas e tudo mais. Observando então aí, depois de ter feito, de ter aplicado as técnicas, você deve ter concluído que
Zip é um tipo de dispositivo utilizado para transmitir informação. Então, pode ser o quê? Pode ser telégrafo, pode ser rádio, telefone, televisão, internet, algo desse tipo. Cinema é um dispositivo para enviar informação. Já é alguma coisa. Uma leitura mais detalhada, você deve ter reparado que esse dispositivo, ele mantém as pessoas mais tempo em casa, linha 2, torna as partes remotas do mundo mais reais para nós, linha 3, está envolvido em grandes ocasiões como os Jogos Olímpicos, e pessoas famosas, como artistas e políticos, são as que mais sofrem o impacto dessa coisa. Então, depois de ler tudo isso, de juntar todas essas informações, você aí do outro lado já deve ter chegado à conclusão de que o zip é um dispositivo que é utilizado para capturar imagens e depois transmitir essas imagens. E ainda com algumas outras informações, como zip cameras, e com a informação lá, né, no começo do texto, de que esse dispositivo se tornou popular depois da Segunda Guerra Mundial, você então vai eliminando os outros dispositivos de informação, de transmissão de informação, e aí você chega então à conclusão inescapável de que zip é televisão. Então vejam como o processo de inferência funciona, né? Você vai aos poucos juntando as informações, junta a informação mais geral, depois vai é, fechando cada vez mais até que você chega ao significado da palavra. É o mesmo processo que nós aplicamos ao ler texto na nossa própria língua, então vamos aplicar o mesmo processo aqui. O objetivo é justamente evitar as constantes interrupções, né? Se você ficar indo atrás de tudo que é palavra que você não conhece no dicionário, o seu processo, sua leitura não vai fluir. Não vai fluir, não vai ser um processo eficiente, você não vai conseguir, de fato, ter uma compreensão ampla do texto e nem entender muitos detalhes dele. Mas lembrem-se também, nem sempre, através do processo de inferência, a gente vai conseguir chegar ao significado exato de uma palavra. Mas muitas vezes nem é o necessário, né? Se vocês lembrarem do texto da atividade subjetiva da semana passada, era uma receita de uma torta de creme de banana, né? Lá na parte das instruções, tem uma hora que ele fala lá para você colocar, você misturar os ingredientes em uma saucepan. Através do processo de inferência, você conclui que saucepan é algum tipo de recipiente, né? Que tipo de recipiente é? Não importa. Não importa se é uma tigela, se é uma bacia, se é uma panela. O que você precisava entender ali, para entender o texto, para entender ali as instruções da receita, o que você precisava saber? Apenas que saucepan é uma palavra que descreve algum tipo de recipiente. Você não precisou saber exatamente que tipo de recipiente é. Muitas vezes, quando nós estamos lendo um texto, esse sentido aproximado basta, né? Às vezes você não precisa realmente saber o significado exato. Se você souber ali mais ou menos o que é, já é o suficiente para você conseguir entender o que está sendo dito, conseguir entender o que o texto está dizendo, né? E lembrando, mais uma vez, né, não não se atenham a sempre querer saber o significado de cada palavrinha. O importante é você conseguir entender o texto em geral e conseguir pegar informações específicas dentro dele, né? Então, é exatamente esse o objetivo aqui. Não é a gente ficar catando palavrinha por palavrinha, porque lembrem-se, nossa disciplina é para ensinar leitura e interpretação e não tradução, ok? Então, esse é o processo de inferência contextual. Façam então aí os exercícios, deem uma olhada aqui no PDF e
Nos encontraremos, então, nas aulas, nos conteúdos da próxima semana. Muito obrigado.